Testemunho CCB, jovem sarou de síndrome nefrótica em reunião, congregação cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte sobre a pequena cidade do interior, mas dentro da casa simples de madeira, o clima era de preocupação. Eu, um jovem de 19 anos, estava deitado na cama, fraco, com o corpo inchado e as pernas tão grossas que mal conseguia dobrar os joelhos. Minha mãe, sentada ao meu lado, segurava minha mão enquanto olhava para mim com os olhos cheios de lágrimas. Ela já tinha visto muitos milagres na vida, mas dessa vez a situação parecia mais séria. Os médicos tinham dado um nome difícil para o que eu tinha, síndrome nefrótica. Diziam que meus rins não estavam funcionando direito, que eu perdia muita proteína pela urina e que, se não melhorasse, poderia precisar de tratamentos fortes, talvez até diálise. Minha mãe, porém, não perdeu a fé. Ela apenas apertou minha mão e disse: "Filho, vamos orar. Deus é poderoso para curar." Tudo havia começado algumas semanas antes. Eu comecei a notar que minha urina estava espumando muito, como se fosse sabão. No início não dei importância, achei que fosse algo passageiro. Mas logo depois comecei a inchar. Primeiro foram os pés, depois as pernas, os braços e até o rosto. Acordei um dia e mal reconheci meu reflexo no espelho. Meus olhos estavam tão inchados que pareciam duas fendas e meu rosto, redondo como uma bola. Minha mãe, assustada, me levou ao posto de saúde. O médico me examinou, pediu exames. Quando os resultados saíram, o diagnóstico veio como um balde de água fria: síndrome nefrótica. Ele explicou que era uma doença nos rins que fazia com que meu corpo perdesse proteína, e isso causava todo aquele inchaço. Receitou remédios, mas avisou que não era garantia de melhora. Alguns casos são crônicos, disse ele, com um tom que não me deixou nada otimista. Os dias seguintes foram de muito sofrimento. O inchaço piorava a cada manhã. Minhas pernas doíam tanto que mal conseguia andar. Qualquer movimento era um esforço, como se estivesse carregando pesos nas panturrilhas. Minha mãe me ajudava a me levantar, mas eu sentia uma fraqueza tão grande que às vezes, tinha que me apoiar nela só para ir ao banheiro. À noite, o desconforto era ainda maior. O corpo pesado, a respiração curta, e uma sensação de que algo não estava certo dentro de mim. Eu orava antes de dormir, pedindo a Deus que me curasse, mas a melhora não vinha. Minha mãe, porém, não desanimava. Todas as manhãs, ela colocava as mãos na minha cabeça e orava com uma fé que me deixava admirado. "Senhor, o Senhor é nosso médico. Curai o meu filho, em nome de Jesus", ela dizia com voz firme, mesmo com os olhos molhados. Uma semana se passou, e a situação só piorava. Os remédios não faziam efeito, e o médico falou em me encaminhar para um hospital maior, onde fariam mais exames e talvez até uma biópsia do rim. Minha mãe ouviu tudo em silêncio, mas quando saímos do consultório, ela me olhou e disse: "Não vamos desistir. Deus é maior que qualquer doença. Vamos à reunião hoje à noite." Eu, fraco e desanimado, quase não tinha forças para ir, mas algo dentro de mim me dizia que precisava estar lá. Talvez fosse a última esperança. Chegamos à reunião com dificuldade. Meu pai me ajudou a entrar e os irmãos, ao me verem, ficaram preocupados. Alguns vieram me cumprimentar, outros apenas olhavam com pena. Eu me sentei em um banco perto da porta, pois sabia que se precisasse sair, não teria forças para andar muito. A reunião começou com hinos, e embora minha voz estivesse fraca, tentei cantar. Cada palavra era um esforço, mas eu queria louvar a Deus, mesmo na dor. Quando chegou a hora das orações, o irmão que presidia pediu que todos orassem por mim. Foi então que senti um calor diferente no peito, como se uma presença divina estivesse ali bem perto. Muitos irmãos se levantaram e oraram. Uns com lágrimas, outros com voz firme, mas todos com a mesma fé: Deus poderia me curar. Uma irmã, em especial, veio até mim, colocou a mão na minha cabeça e orou com uma unção que me fez tremer. "Senhor Jesus, o Senhor curou os leprosos, os cegos, os paralíticos. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Curai este jovem, em nome de Jesus." Sua voz ecoava na sala, e eu senti como se aquelas palavras estivessem penetrando em meu corpo. Fechei os olhos e comecei a orar em silêncio, pedindo a Deus que, se fosse da sua vontade, me curasse naquela mesma hora. De repente, enquanto ainda estávamos orando, senti algo estranho. Era como se uma corrente elétrica suave percorresse meu corpo, dos pés à cabeça. Abri os olhos, surpreso, e olhei para minhas pernas. Elas ainda estavam inchadas, mas havia uma sensação diferente, como se o inchaço estivesse diminuindo. Levantei-me devagar, com medo de cair, mas, para minha surpresa, consegui ficar de pé sem ajuda. Os irmãos ao redor notaram e começaram a louvar a Deus. Um irmão veio até mim e perguntou: "Você está sentindo algo?"
Eu balancei a cabeça sem palavras, e então ele sugeriu: vamos orar mais uma vez com fé. Todos se ajoelharam, e o irmão que presidia a reunião fez uma oração poderosa. Ele lembrou das curas que Deus havia feito no passado, dos milagres que muitos ali já haviam visto, e pediu que mais uma vez Deus mostrasse seu poder. Enquanto ele orava, senti uma paz tão grande que não havia palavras para descrever. Era como se Deus estivesse dizendo: confie em mim. Quando a oração terminou, o irmão me olhou e disse: vá ao banheiro e veja se houve mudança. Com a ajuda de meu pai, fui até lá. Ao me olhar no espelho, quase não acreditei. Meu rosto estava menos inchado, os olhos mais abertos, e as pernas, embora ainda não normais, estavam visivelmente menores. Voltei para a reunião e os irmãos, ao me verem, começaram a glorificar a Deus. Alguns choravam, outros sorriam, e todos louvavam ao Senhor pela misericórdia. O irmão que presidia pediu que orássemos mais uma vez, agora em ação de graças. E foi então que algo ainda mais surpreendente aconteceu. Enquanto estávamos de joelhos, senti como se uma mão invisível tocasse minha barriga bem onde ficam os rins. Uma dor leve, mas diferente, como se algo estivesse sendo ajustado por dentro. Levantei-me novamente e dessa vez senti que podia andar sozinho. Dei alguns passos e cada um deles era mais firme que o anterior. Os irmãos, emocionados, começaram a cantar um hino de gratidão, e eu, com lágrimas nos olhos, juntei minha voz à deles. No dia seguinte, acordei com uma sensação que não sentia há semanas: disposição. Levantei-me da cama sem ajuda e, ao me olhar no espelho, vi que o inchaço havia desaparecido quase completamente. Meus olhos estavam normais, meu rosto voltará ao que era antes, e minhas pernas, embora ainda um pouco sensíveis, não doíam mais. Minha mãe, ao me ver, caiu de joelhos e começou a chorar de alegria. Deus é fiel, ela dizia repetidas vezes. Fomos ao médico na segunda-feira e ele, ao me examinar, ficou surpreso. Isso não é comum, disse, olhando os exames. Seu corpo respondeu de uma forma que não vi em outros casos. Ele pediu novos exames e quando os resultados saíram, a surpresa foi ainda maior. A proteína na urina havia diminuído drasticamente e meus rins estavam funcionando normalmente. Continue o tratamento por mais algumas semanas, mas pelo que vejo, você está curado, disse ele, sem explicar como aquilo havia acontecido tão rápido. Nos dias que se seguiram, contei meu testemunho a muitos irmãos na congregação. Alguns já sabiam, outros ouviram com admiração, mas todos glorificaram a Deus pelo milagre. Em uma das reuniões, o irmão que presidia pediu que eu desse meu testemunho diante de todos. Falei com o coração cheio de gratidão, contando cada detalhe, desde o início da doença até a cura na reunião. Quando terminei, muitos irmãos vieram me abraçar, alguns com lágrimas nos olhos, outros com sorrisos largos. Um irmão mais velho, que já havia visto muitos milagres em sua vida, me disse: Deus não mudou. Ele ainda faz o que fez nos tempos bíblicos. O que ele fez por você pode fazer por qualquer um que crer. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel em cada momento. Mesmo quando a dor era grande e a esperança parecia pequena, ele estava ali, ouvindo cada oração, cada súplica. Minha mãe nunca duvidou, mesmo quando os médicos falavam em pioras. Os irmãos na congregação se uniram em oração, e Deus, em sua misericórdia, respondeu. Não foi um remédio, não foi um médico, mas foi o poder de Deus que me curou naquela noite de reunião. Agora, sempre que vejo alguém passando por uma prova de saúde, encorajo a pessoa a não desistir, a continuar orando, a confiar que Deus ouve e responde. Às vezes a resposta vem de forma inesperada, como veio para mim. Às vezes demora mais do que gostaríamos, mas uma coisa é certa: Deus não nos abandona. Ele conhece nossas dores, nossas lutas e no seu tempo ele age. Hoje sou uma pessoa diferente. Não apenas porque estou curado, mas porque essa experiência me ensinou a confiar mais em Deus. Aprendi que mesmo quando tudo parece perdido, quando os médicos não têm respostas, quando a dor é insuportável, Deus está no controle. Ele é o nosso médico, o nosso refúgio, aquele que ouve o clamor do seu povo. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de quem lê. Que todos saibam que não importa quão grande seja a prova, Deus é maior. Ele curou a mim, um jovem sem merecimento, apenas pela sua graça. E se ele fez isso por mim, pode fazer por qualquer um que crer e perseverar em oração. A ele seja toda a glória, honra e louvor pelo que fez e pelo que ainda vai fazer na vida de cada um de nós. Amém. Testemunho CCB, jovem sarou de síndrome nefrótica em reunião, Congregação Cristã no Brasil. Continuação, detalhes profundos da jornada de fé, batalhas espirituais e a glória de Deus manifestada. A noite que mudou tudo, o clamor que rompeu os céus.
Era uma sexta-feira à noite, e o ar na congregação cristã no Brasil estava carregado de uma expectativa santa. As luzes amareladas das lâmpadas pendentes iluminavam os rostos concentrados dos irmãos, enquanto os hinos eram entoados com uma unção que só quem já esteve em uma reunião assim pode entender. Eu estava sentado no banco de madeira fraco com as pernas inchadas devido à retenção de líquidos causada pela síndrome nefrótica. Meu corpo doía, mas minha alma clamava por um milagre. O irmão que presidia a reunião, um homem de barba grisalha e voz firme, levantou-se e começou a ler Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades? Aquelas palavras ecoaram em meu coração como um martelo quebrando uma rocha. Sara todas as tuas enfermidades. Será que Deus ainda fazia isso hoje? Será que ele se importava comigo, um jovem de 22 anos, assustado, cheio de dúvidas, mas com um desejo ardente de viver? De repente, o irmão parou a leitura e olhou diretamente para mim. Não sei como, mas senti que Deus estava falando através dele. Meu irmão, ele disse, apontando na minha direção, o Senhor está te vendo. Ele conhece a tua dor. Hoje é o teu dia. Levanta-te e vem aqui. Meu coração disparou. As mãos tremiam. Eu olhei para minha mãe, que estava ao meu lado, com os olhos cheios de lágrimas. Ela sentiu como se dissesse, vá, meu filho. Isso é de Deus. Com dificuldade me levantei. Cada passo era uma batalha. Os irmãos ao meu redor começaram a orar em voz baixa, alguns chorando. Quando cheguei à frente, o irmão colocou as mãos sobre minha cabeça e começou a orar com uma autoridade que só vem do Espírito Santo. Senhor Jesus, ele clamou, este jovem é teu. Tu o conheces pelo nome. Tu sabes do seu sofrimento. Os médicos disseram que não há cura, mas tu és o médico dos médicos. Em nome de Jesus, eu determino que esta enfermidade saia agora. Que os rins deste servo sejam restaurados, que os níveis de proteína voltem ao normal, que todo inchaço desapareça. Em nome de Jesus. Nesse momento, algo sobrenatural aconteceu. O toque divino, quando o céu desce à terra. Uma onda de calor percorreu meu corpo, como se uma corrente elétrica tivesse me atingido. Não era dor, era poder. Meus joelhos fraquejaram, e eu quase caí, mas dois irmãos me seguraram pelos braços. Firme, irmão. Receba, um deles disse. Eu fechei os olhos e senti lágrimas quentes escorrendo pelo meu rosto. De repente, uma visão me veio. Não era como um sonho, era real, mais real do que qualquer coisa que eu já tinha visto. Vi a mim mesmo deitado em uma cama de hospital, ligado a máquinas com médicos ao redor balançando a cabeça sem esperança. Mas então, uma luz brilhante encheu o quarto, e uma mão perfeita, cheia de cicatrizes, tocou minha testa. Uma voz suave mas poderosa disse, filho, levanta-te. Tua fé te salvou. Quando abri os olhos, a reunião estava em êxtase. Alguns irmãos estavam de joelhos, outros levantavam as mãos, louvando a Deus. O irmão que havia orado por mim olhou em meus olhos e perguntou, você sente algo diferente? Eu balancei a cabeça sem palavras. Como explicar que em questão de segundos a dor nas costas havia sumido? Que o peso nos meus pés, causado pelo inchaço, parecia ter diminuído? Glória a Deus, alguém gritou. O Senhor operou. Minha mãe correu até mim, abraçou-me e começou a chorar descontroladamente. Meu filho, Deus te curou, ela repetia. Eu ainda não tinha certeza, mas algo dentro de mim sabia, aquilo não era emoção. Era um milagre. O testemunho que abalou a congregação. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou como fogo. Irmãos que nem me conheciam vinham até mim na igreja para me abraçar e dizer, ouvimos o que Deus fez por você. Isso nos fortalece. Alguns que estavam passando por lutas semelhantes, doenças crônicas, depressão, problemas familiares, vinham me procurar em busca de encorajamento. Uma irmã, Dona Maria, uma senhora de quase 70 anos que sofria de artrite há décadas, me parou no pátio da igreja depois de um culto. Jovem, ela disse, segurando minha mão enrugada, eu ouvi seu testemunho e decidi que também vou crer. Se Deus curou você, Ele pode me curar. Naquela mesma semana, durante uma reunião de oração, Dona Maria recebeu sua cura. Hoje ela corre pela igreja sem dor, louvando a Deus por sua fidelidade. Mas nem tudo foi fácil. Alguns, até mesmo dentro da igreja, duvidaram. Será que não foi só uma melhora temporária? Os exames já saíram? As palavras dos incrédulos doíam, mas eu me agarrei à palavra. Pela fé entendemos. Hebreus 11:3. Eu sabia que Deus havia me tocado. Não precisava de confirmação humana, mas Ele, em sua bondade, a deu. A confirmação médica, quando a ciência reconhece o sobrenatural. 2 semanas depois daquela reunião,
Fui ao hospital para novos exames. O médico que me atendia há anos, um homem cético e direto, olhou para os resultados com os olhos arregalados. Isso não faz sentido, ele murmurou. Seus níveis de proteína estão normais. Não há mais perda na urina. O inchaço desapareceu. Como? Eu sorri. Deus me curou, doutor. Ele balançou a cabeça, incrédulo. Medicamente, isso não tem explicação. Síndrome nefrótica não some assim, do dia para a noite. Mas os exames não mentiam. O médico, embora não fosse crente, não teve escolha a não ser admitir. Seja o que for que você fez, continue fazendo. Quando saí do consultório, liguei para minha mãe. Mãe, está oficial. Deus confirmou. Do outro lado da linha, ouvi choros de alegria. Aquela noite, em casa, fizemos uma pequena reunião de ação de graças. Minha família, alguns irmãos da igreja e até vizinhos que tinham ouvido a notícia se reuniram em nossa sala. Cantamos hinos, oramos e minha mãe preparou um café da manhã especial, pão caseiro, café coado na hora e bolos que ela havia feito com tanto carinho. Deus não só curou meu filho, ela disse emocionada, ele nos deu uma segunda chance de viver sem medo. A vida depois do milagre, uma nova missão. Ser curado por Deus não foi o fim da minha jornada, foi o início de uma nova missão. Antes eu ia à igreja por obrigação, por tradição familiar. Depois daquele milagre, passei a entender o real significado de ser um servo de Cristo. Comecei a participar mais ativamente dos cultos. Não apenas como espectador, mas como alguém que queria servir. Ajudei a organizar as reuniões de jovens, levei hinos nas visitas aos enfermos, e até mesmo comecei a dar testemunhos em outras congregações. Cada vez que contava minha história, via olhos se encherem de lágrimas, mãos se levantarem em adoração, corações sendo tocados. Mas também enfrentei tentações. O inimigo não gosta quando Deus age poderosamente. Certas noites, depois de um dia exaustivo de trabalho e serviço na igreja, uma voz sussurrava: "Você não precisa mais orar tanto. Deus já te abençoou." Ou então: "Por que se esforçar? Você já tem sua cura." Mas eu aprenderá uma lição valiosa: a cura não era um prêmio, era uma responsabilidade. Um dia, um jovem da igreja chamado Lucas me procurou em lágrimas. "Irmão, eu tenho uma doença no sangue. Os médicos dizem que é grave. Eu tenho medo." Aquele momento me levou de volta à minha própria luta. Abracei-o e disse: "Lucas, eu também tive medo. Mas Deus é maior que qualquer doença. Vamos orar?" Naquela noite, durante a reunião, Lucas recebeu sua cura. Hoje ele é um dos mais fervorosos servos da nossa congregação. As batalhas espirituais, quando a fé é testada. Nem tudo foram rosas. Houve momentos em que a dúvida tentou voltar. Certas manhãs, acordava com um medo irracional. E se a doença voltar? Ou então, quando via notícias de pessoas que não receberam sua cura, uma pergunta martelava minha mente: por que eu e não eles? Foi então que o irmão mais velho da igreja, um homem de profunda sabedoria espiritual, me chamou para uma conversa. Sentamos no banco de trás da igreja depois de um culto, e ele me disse: "Filho, a fé não é a ausência de dúvidas. É a escolha de confiar em Deus mesmo quando as dúvidas vêm. Você recebeu um milagre, mas isso não significa que nunca mais terá provas. Abraão foi provado depois de receber a promessa. Jó foi provado depois de ser chamado de perfeito e reto. A diferença é que agora você sabe, por experiência própria, que Deus é fiel. E quando as batalhas vierem e porque virão, você terá um testemunho para se agarrar." Aquelas palavras me marcaram. Entendi que a cura não era um escudo contra o sofrimento, mas uma prova de que Deus está conosco no meio dele. O poder do testemunho, quando uma história mudar outras vidas. Com o tempo, meu testemunho começou a circular não apenas na minha congregação, mas em outras regiões. Recebi convites para falar em cultos de jovens, em reuniões de oração, até mesmo em programas de rádio da CCB. Cada vez que compartilhava minha história, via Deus trabalhando. Uma vez, em uma cidade do interior, uma mulher se aproximou de mim após um culto. "Irmão", ela disse, com voz trêmula, "meu filho tem a mesma doença que o senhor teve. Os médicos disseram que ele precisa de um transplante. O senhor acha que Deus pode curá-lo?" Olhei nos olhos dela e vi o mesmo desespero que minha mãe já teve. "Irmã", respondi, "Deus não muda. Se ele curou um, pode curar outro. Mas temos que crer, não em nós, não nos médicos, mas nele." Ela começou a chorar. "Eu tenho medo de perder meu filho." Eu também tive medo, confessei. Mas Deus é maior que o nosso medo. "Vamos orar agora mesmo?" Naquela noite, oramos juntas. Um mês depois, recebi uma carta dela. Seu filho havia sido curado. Os exames mostravam que seus rins estavam funcionando normalmente. "Deus usou seu testemunho para salvar meu filho", ela escreveu.
Agora eu também tenho uma história para contar. A glória é de Deus, uma vida entregue. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel em cada detalhe. Desde os dias mais escuros, quando achava que não aguentaria mais uma sessão de diálise, até o momento em que senti seu poder me tocando naquela reunião. Aprendi que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. A fé não é a ausência de medo, mas a coragem de confiar mesmo com medo. Os milagres não são para nossa glória, mas para que o nome de Deus seja exaltado. Às vezes ainda sinto dores não físicas, mas as dores da vida, as lutas do dia a dia. Mas agora sei que não importa o que venha, Deus está no controle. Ele curou meu corpo, mas mais importante, Ele curou minha alma. Ele me ensinou a confiar, a perseverar, a amar sua igreja e a servir com alegria. Se você está lendo este testemunho e passa por uma prova, quero dizer, não desista. Deus ouve. Deus vê. Deus age. Talvez não da forma que esperamos, nem no tempo que desejamos, mas Ele é fiel. Que este relato não seja apenas uma história, mas um chamado à fé. Que cada um que ler saiba que não importa quão impossível pareça para Deus, nada é impossível. A Ele seja toda a glória, honra e louvor pelo que fez, pelo que faz e pelo que ainda vai fazer. Amém.